Olá, estamos de volta com o programa TV Câmara Entrevista, que hoje estreia falando sobre o Poder Legislativo de Jacareí, composto por 13 vereadores eleitos diretamente e que tem as funções de legislar e fiscalizar os atos do Executivo, além, é claro, de sugerir, mediante indicação, medidas de interesse da comunidade. Aqui ao meu lado está o presidente da Câmara, o vereador Arildo Batista. Vereador, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre essas demandas aí na presidência da Câmara e eu queria que o senhor comentasse um pouquinho com relação ao momento político da cidade. Qual é o momento político que a cidade vive hoje aqui em Jacareí? Bom, os reflexos, eles não tem como a gente não senti-los. Acho que a gente passa por um momento onde o mundo, né, ele se transforma tão rapidamente e aquilo que era bom ontem, hoje você já não sabe. E não pode ser diferente no nosso país. Eu acho que a grande diferença que existe aqui na nossa cidade é que a gente vive assim, um momento de harmonia. Um momento onde essas coisas elas acabam, logicamente, entrando aí através dos canais de mídia, mas propriamente no local ela não nos afeta. Eu ando muito pela rua, tenho essa prática de conversar com as pessoas, logicamente cada um com seus posicionamentos, mas eu vejo que, por exemplo, essa administração, falando propriamente, né, porque os efeitos acontecem, na maior parte, nos efeitos do Executivo, nós não temos nenhum levantamento, nenhum indício de corrupção, de desvio de verba, né? As coisas, quando não acontecem, é porque os municípios, eu sempre digo, é o ente federado que mais sofre, né? E é o que é mais cobrado. O cidadão, ele não mora no país Brasil, ele não mora no estado São Paulo. Ele mora na cidade de Jacareí, né? Ele mora no bairro. E é lá que você pisa, né? E diz que a cabeça pensa onde os pés pisam. Então é natural que a cobrança ela se torne muito mais efetiva e mais contundente em função da necessidade de cada um. Então, mas nesse quesito aí que eu acho que hoje afeta o país, o mundo como um todo, você vê até a FIFA, né? Acaba aí acontecendo essas coisas e as pessoas... O que acontece, né? Eu tenho procurado utilizar muito as minhas falas porque para as pessoas não transformarem isso numa verdade absoluta, né? Eu acho que essa compreensão que tem se passado através da mídia, eu acho que ela tem um viés aí muito perigoso, porque você começa a construir uma lógica de que tudo é ruim, tudo está tão ruim que as pessoas acabam acreditando. Ontem eu ouvi uma história muito interessante mesmo. Diz que tinha um rapaz que vendia cachorro-quente e ele foi muito bem sucedido, né? Ficou rico, criou seus filhos, um sucesso, mas sempre continuou vendendo cachorro-quente. E aí os filhos, depois de formados, né, um deles se formou em economia e falou: ô pai, mas caramba, o senhor... tá aí, essa crise que tem aí, o senhor continua fazendo cachorro-quente do mesmo jeito? Ele falou: mas que crise, meu filho? Não tem crise nenhuma. Que isso, pai? O senhor não vê televisão? Eu falei: não, eu tô vendendo meus cachorro-quente lá do jeito que eu sempre vendi. Eu falei: não, pai, não dá não, o negócio tá feio. O senhor precisa começar a comprar salsicha mais barata, comprar um pão mais barato, pôr menos ingrediente, porque senão o senhor não vai aguentar. E ele ouviu o filho dele, né? Ouviu o filho dele e começou a... Perdeu os clientes. O que aconteceu? Começou a cair a clientela, a qualidade do produto dele. Daqui uns dias ninguém mais comprava cachorro-quente dele. Ele voltou pro filho dele e falou assim: olha, meu filho, a crise tem tá razão. feia, né? A crise tá feia mesmo. É mais ou menos o que acontece. Muito as pessoas, elas fazem as coisas pelo senso comum. E isso é um perigo muito grande. Então, eu acho assim, a gente tem um papel muito importante aqui na Câmara de não deixar que isso atinja a nossa cidade, porque se outras estão sofrendo, isso não necessariamente nós precisamos sofrer com isso, né? Como eu falei no começo aqui de um dos projetos importantes da aprovação da Lei de Incentivo para a Criação do Polo, é uma mostra de que nós estamos indo no momento que parece que está ruim para todo mundo, a gente buscando alternativa. Mas aí aparece o pessimista, né? Que fala assim: mas outras empresas estão indo. E outras cidades que as empresas só estão indo, né? Porque as empresas, elas vêm e vão. É a questão do mercado, né? E tem coisas que nós não temos controle, né? Então, eu acho que o Jacareí vive um momento interessante, onde, logicamente, nós sofremos os efeitos, né? Não tem como dizer que não. Aqui ninguém está tapando o sol com a peneira. Mas eu acho que o momento para nós ele ainda é bom, né? Acho que a gente vive assim, uma certa harmonia. Como eu disse, nós não temos esses problemas graves que afetam outros locais. Mas, enfim, a gente está aí no dia a dia, lutando, buscando alternativas.
Eu, particularmente, tenho feito aí o papel de interlocução com o meu deputado, né, o Paulo Teixeira, que a gente já conseguiu aí emendas, são recursos pequenos, mas que se somam, né, aos poucos, já que o município tem, a gente consegue desenvolver alguma coisa. Eu imagino que se cada vereador hoje dos 13 conseguisse trazer, através dos seus deputados, né, recurso tanto estadual quanto federal, a cidade estaria melhor, né? Então aí fica também aí uma dica aí para os eleitores que têm os seus vereadores, que cobrem dos seus vereadores, porque todos têm representantes na Câmara, lá no Congresso, né, ou no estado de São Paulo. Porque fica fácil só fazer críticas, né? Eu acho assim, criticar é importante quando a gente realmente vê que as coisas estão erradas. Mas se eu também não apresento solução, é muito prático, né? É falar mal só por falar mal, né? E aí a crise ela vai se instalar mesmo, né? Então eu tenho muita tranquilidade nesse sentido, tenho dito, né, como eu falei para você aqui, nas minhas inserções, que as pessoas entendam o que está acontecendo com o nosso país, né? O que está acontecendo com o mundo, né? E que Jacareí não é imune a esses problemas e afeta, como eu disse, justamente quem tem menos recursos, né? Mas tem os maiores problemas, né? Que o problema da saúde, né? Quando falta médico, ninguém vai falar com o governador, ninguém vai falar com o presidente, né? Quando falta dinheiro para a educação, ninguém vai reclamar para eles, vai reclamar sempre para quem? Sempre para o prefeito, sempre para os vereadores, porque são aqueles que no dia a dia se relacionam com as pessoas. Mas é natural, isso faz parte desse processo. Quiçá aí as coisas mudem, estamos num momento de mudança, precisamos fazer pressão, né, nos nossos congressistas, nos nossos deputados, para que eles mudem as leis, para que as leis favoreçam aqueles que mais precisam mesmo, né? Porque do jeito que está hoje, eu falo para você que fica muito difícil. Eu não vejo ninguém reclamar lá no governo federal, no governo estadual, que falta dinheiro, mas nos municípios falta. Vereador, aproveitando que o senhor tocou nesse assunto de emendas parlamentares, como que se dá esse trabalho? O senhor também realiza esse trabalho, está próximo a um deputado e o senhor conseguiu alguns recursos. Queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente isso. Lembrar por que é essa relação que é construída com o deputado. Quando tem as eleições federais, né, aparecem quem? Os deputados estaduais, deputados federais, senadores e tudo mais. E, normalmente, quem está no meio político sempre traz os seus candidatos, apresenta para a sociedade, pede voto. Qual é o retorno que tem que ser disso? Olha, você teve votos na minha cidade, eu preciso que você traga algum tipo de retorno. Esse tem que ser o compromisso. Infelizmente, nem todos fazem esse compromisso. É o compromisso só de momento. Olha, você me paga, eu te arrumo voto e depois você some, nunca mais vou te ver. Nós não. Eu, particularmente, né, junto com meus companheiros, a nossa relação é uma relação de cidade. Ela é institucional. Ou seja, você teve votos na minha cidade, eu preciso que você traga algum tipo de benefício. E o Paulo Teixeira já trouxe aí uma quantidade muito grande de recursos para a cidade aí, né? Para questões aí de pavimentar vias, para trazer novas empresas, né? Para o mercado municipal, para a saúde, para a educação, para a área de esporte e lazer, né? Eu não tenho aqui, mas deve ter sido lá para cima de 5 milhões de reais, com certeza. E o que a gente faz? Toda vez que o processo lá em Brasília, ele abre para inscrições das emendas parlamentares, então o deputado, no meu caso, Paulo Teixeira, ele me manda um e-mail, pede para a sua assessoria, olha, eu gostaria que você escrevesse alguma das coisas que você acha interessante levar para a cidade aí, através de recursos, de emendas. E aí a gente fala, olha, eu gostaria, por exemplo, de reformar praças, né? Então, ele cadastra lá, saindo o recurso, esse recurso ele é destinado para cá, vem através, logicamente, do governo, né, do município, e, logicamente, o contato é feito com a gente. E aí, numa interlocução com o prefeito, já vem ali dito que a emenda vai para o vereador Arildo, ele que vai indicar aonde ele quer aplicar. Às vezes a gente indica diretamente, às vezes conversa com o prefeito para ver se não há uma necessidade maior que possa resolver o problema de um número maior de pessoas. Então também tem isso. Eu, por exemplo, já cedi uma emenda de mais de 400 mil reais para fazer a pavimentação da Avenida Santa Helena. Que se você analisar, fica numa área central, onde a gente às vezes, assim, se for pensar só no resultado do voto, eu falei, não, prefeito, imagina, eu vou pavimentar. Mas é uma via que ajuda todo mundo da cidade, né? Todo mundo que vem lá da região oeste, que vem lá da minha região, que é a região sudoeste, né? Bandeira Branca, Vila Garcia, lá da região do Esperança, né? Utilizam a entrada da cidade. Então, às vezes, o vereador também tem que ter esse bom senso de olhar um pouco para a cidade e não só para
a sua base, né? Mas é normal que a gente leve recurso também para a base da gente, porque, afinal de contas, é um compromisso que a gente estabelece quando a gente é candidato, de ajudar aquela região. Mas eu não vejo isso como uma barreira para, às vezes, pegar recurso da emenda e aplicar numa ação que vai beneficiar toda a cidade. Esse é o processo. É o processo, como eu disse, do ganha-ganha. Eu trago o candidato aqui, ele tem votos aqui, e depois ele tem que retribuir com a cidade, trazendo recurso através de emendas ou até fazendo interlocução também junto aos governos, para que venha verba direto para a cidade, né? Eu vejo muito hoje a questão da Santa Casa, né? A Santa Casa está... Eu não vejo os vereadores que criticam trazer nenhum deputado aqui e falar, olha, conversei com o governador, está mandando um valor X para cá para resolver esse problema. Então, é o que eu falo, as pessoas precisam estar atentas àqueles que só criticam, mas também não apresentam solução, porque daí fica muito fácil, né? Como eu sou oposição, só vou criticar, mas também não traz nada de prático que possa ajudar a sociedade. E aí eu acho que você não constrói uma sociedade melhor. E é por isso que existe a TV Câmara, para nós apresentarmos e esclarecer essas coisas, né, vereador? Eu fico muito feliz, como eu disse hoje, ser presidente dessa casa e ter o trabalho tão bem avaliado pela sociedade. Eu acho que é um espaço, eu acho que todos os vereadores terão essa oportunidade, já tem, eu sei dos programas aí que cada vereador pode se expor, e cada um vai falar de si, cada um vai falar do seu trabalho, e aí a sociedade está lá para avaliar e verificar o que ela quer para a cidade dela, né? Se ela quer simplesmente um vereador lá que vem aqui falar mal do outro, ou se ela quer um vereador que vai realmente trabalhar pela cidade, vai trabalhar pela sua população. E aproveitando que o senhor falou um pouquinho sobre emendas parlamentares, o senhor também está sempre muito nas ruas e dos artifícios, né, eu diria assim, dos vereadores são as indicações. O senhor é um vereador que costuma fazer muitas indicações, como que o senhor faz esse trabalho? Então, a indicação é uma ferramenta que, na minha opinião, né, ela ajuda muito, inclusive, o executivo, né? Acho que nós somos uma espécie, né, de braço do executivo, né? Por quê? À medida que nós temos os nossos contatos, as pessoas acabam solicitando, a nossa estrutura, ela é menor, mas porém ela é individual. Então, por exemplo, o munícipe me liga lá do Parque dos Príncipes dizendo que tem um problema lá. Nós temos a nossa assessoria, ela vai lá, verifica, faz uma foto, né? A gente vê que é grave, faz a indicação, manda para a prefeitura e aquilo alerta eles vão lá e corrigem o problema. Então, é uma forma também interessante de relação, né, de participação. Ela não é um questionamento do problema que existe, né? A prefeitura não tem um radar, uma bola de cristal, um satélite capaz de ver tudo, né? E, nesse sentido, acho que os vereadores fazem um trabalho muito importante, sim, né? Há quem critique as indicações, mas eu acho que é uma forma de levar mais rápido, né, problemas que às vezes não podem ser vistos pelo próprio técnico. Existe um canal direto da sociedade com a prefeitura, que é o 0800, né, 16 30 10, mas ali você imagina que é um acúmulo, né, e muitas vezes não dá para se tirar a noção exata do problema só por um telefonema, né? Então, eu acho que a forma como a gente faz de mandar uma foto documentado, eu acho que ajuda a elucidar bem e faz com que o governo tome ações mais rápidas. E esse relacionamento, vereador, com a população, né, esse relacionamento direto, o senhor diria que essa é a matéria-prima para uma boa atuação parlamentar? Como que o senhor vê isso? Eu acho que a função parlamentar é muito complexa. Eu acho que ela vai desde de uma ação, né, como eu disse, corretiva, de uma ação até sugestiva, como da organização da sociedade, né? Eu acho que esse é o papel mais importante. A gente lembra lá nos tempos lá da democracia, né, da grega, né, que as pessoas se reuniam nas praças, né, para discutir os problemas da cidade, né? Eu vi você até quando você fez a abertura aí do tempo que as câmaras são até mais antigas do que o Congresso, porque houve um tempo em que as câmaras tinham mais poder do que o próprio prefeito, né? Era um quadro que era elencado e por fato dele conseguir se distribuir em várias regiões, então cada um assumia mais ou menos a responsabilidade regionalmente e conseguia desenvolver um trabalho em que todas as regiões elas eram beneficiadas, né? Com o tempo foi mudando as leis e o prefeito, né, o nosso sistema presidencialista, acabou dando todo o poder, né, para quem governa. E o legislativo acaba sendo um apoio, né, que ajuda, em alguns momentos ele também faz parte da sociedade, como fiscalizando se os recursos são aplicados de acordo com a lei, né? No tempo passado não tinha isso, mas hoje tem. Então, o prefeito que não cumpre com a lei, ele perde seu mandato, né? Ele é acusado de improbidade e esse papel cabe, então, ao legislativo.
Então, o Legislativo tem esse papel muito importante hoje de dinamizar. Por isso que eu digo que o nosso Legislativo é bom. Você não vê casos de corrupção aqui em Jacareí. Por quê? Porque o Legislativo está atento na aplicação dos recursos. Todos os recursos, para você ter uma ideia, que vem do governo federal e estadual, eles chegam um documento para nós aqui na Câmara. Então, nós temos conhecimento de qual recurso que entrou e qual a finalidade. E eu, às vezes, fico surpreso de ver em alguns lugares aí, dizendo que veio um dinheiro X para fazer escolas e o dinheiro sumiu. Eu falo, mas como que sumiu? Não é tão simples. O que os vereadores assim, estão fazendo lá? E nós não temos esse problema aqui, Davi. Então, eu fico muito feliz hoje de poder dizer que a nossa Câmara é uma Câmara muito efetiva, Eu acho que nós cumprimos esse papel de fiscalizador. Na questão de legislar, eu tenho assim, uma preocupação de não criar uma expectativa falsa na população, porque o nosso poder de intervenção ele é muito pequeno na vida das pessoas, Por quê? Porque as nossas leis, elas assim acabam não tendo muita efetividade, Então, às vezes, o volume de leis, eu vejo, às vezes, o jornal questionando a produtividade das câmaras, e eu questiono esse jornalista, porque ele está passando uma falsa imagem. Como se quantidade fosse qualidade. Eu sempre, quando eu entrei aqui, eu falei assim, eu prefiro fazer 3, 4 bons projetos do que fazer 50, e não servir para nada. Então, eu acho que a sociedade não pode cair nesse engodo, nessa falsa ideia de que o volume de projetos produzidos por um vereador é o que vai dizer se o vereador é bom ou ruim. Eu falo com muita tranquilidade, não é isso que mede um vereador. E eu, de novo, parabenizo a nossa Câmara, que ela tem tido essa consciência. Às vezes o pessoal fala, tem 2, 3 projetinhos. Eu falei, a discussão ela é mais ampla do que isso. Às vezes existem assuntos que precisam ser levados ao conhecimento da sociedade e a Câmara é um momento de debate. Então, quando a gente apresenta lá um tema, um assunto que eu acho que vai ajudar muito mais na construção da sociedade, é muito mais valoroso do que um projeto, às vezes, inócuo, que parece bonito, mas não tem nem praticidade, Você não consegue nem fazer com que ele funcione, porque você cria uma condição para que o governo, a prefeitura, ela que tenha que fazer a fiscalização. Não tem estrutura para isso. Então, eu recebo, às vezes, até ideia, lá numa cidade tal, o cara fez isso aqui. Tá, e como é que você faz isso na prática? Não sei. Mas então não adianta. Vou fazer a lei, sair na foto, mas não vai servir de nada para a sociedade. Vai ficar lá na prateleira juntando poeira. Vereador, a conversa está muito interessante, nosso tempo está acabando, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho, já que nós estamos falando principalmente de quantidade de projetos e qualidade, e falando aí um pouco da importância de, muitas vezes, o projeto ter qualidade, que é muito melhor ter uma Câmara com qualidade do que com quantidade. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os principais projetos que o senhor já teve a oportunidade aí de aprovar aqui na Câmara Municipal. Logo que eu cheguei aqui, eu já tinha uma demanda antiga, acho que todos aqui na cidade conhecem o Parque dos Príncipes, e como a gente acabava andando muito por lá, a gente recebia uma reclamação interessante, você perguntava assim, que rua você mora? Eu moro na rua 3, eu moro na rua 7. Eu falei, não, mas qual o nome da rua? Eu não sei falar o nome da rua. Eu falei, mas como não sabe? Lá é só nome estrangeiro, nome esquisito, que ninguém sabe nem quem é. Porque, na verdade, ele foi um loteamento temático, Parque dos Príncipes. Bom, mas poderia colocar uns nomes mais simples, Então, uma das medidas que eu tomei foi criar uma restrição na lei que dá as nomeações, para logradouros, prédios públicos, que se evitasse, ao máximo, de se nomear pessoas com uma língua estrangeira que não tinha nenhuma referência com nada, Porque, assim, existem pessoas importantes, de renome, inclusive, mundial, que aí a gente respeita, Quando você coloca, por exemplo, um Albert Einstein, é uma pessoa renomada, então isso é aceitável na lei. Mas quando você coloca lá um príncipe, não sei do que lá, Hans, quem é esse cara? Sei lá, é um príncipe lá da França. Não interessa para ninguém, Então a gente colocou na lei uma vedação que não deve se colocar nomes que não sejam de procedência de língua portuguesa, exceto se ele for nascido no país, logicamente se ele for descendente, e aí você não pode impedir, de homenagear uma pessoa que tem um nome difícil, mas por uma questão de descendência, Ou, como eu disse, se ele tiver renome internacional. Outra coisa que a gente exigiu, que nas placas também, nesse mesmo projeto, se a gente observar, em muitos bairros ainda as placas têm os nomes, porém não tem o bairro. E tem bairros que você divide ele por uma rua. Então, você não sabe onde você está. Então, hoje você vai nas placas novas, tem o nome da rua, o CEP e o nome do bairro. Isso facilita muito, principalmente para o pessoal que trabalha aí com entregas,
Outro projeto que nós fizemos, que também foi um pedido demandado da sociedade, é que é em relação a troco. A pessoa reclamava muito, aí você vai comprar alguma coisa, o valor é quebrado, na hora de dar o troco, o cara dá bala, dá doce, dá chiclete, né? Eu falei, mas peraí, isso não é moeda corrente. Então é o seguinte, ou você devolve o troco certinho, ou você devolve o troco sempre maior, favorecendo o consumidor, né? Se é 97, você não tem 3 centavos, cobre 95. Se não tem os 5, cobre 90. E assim por diante. Então a regra é essa, né? Mas uma lei importante que eu acho que ela ainda está numa fase de implantação, mas já deu resultado aí, é a lei anti-pichação, né? A pichação, até então, ela era só considerada um crime e passível simplesmente de ir lá, registra e tudo mais. Hoje não, hoje você vai, ela é crime, mas ela obriga o infrator a ressarcir tanto o município, através da multa, como a pessoa que foi prejudicada e teve seu comércio pichado. E aí, se a gente tiver mais tempo, a gente fala mais. Vereador, infelizmente, o tempo do TV Câmara Entrevista esgotou, mas eu queria agradecer a presença do senhor e espero que a gente se encontre muito mais vezes para o senhor conversar mais e esclarecer para a população um pouco do trabalho da Câmara Municipal de Jacareí. É sempre um prazer, como eu disse. Eu acho que a TV cumpre esse papel muito importante, que é levar o conhecimento, né, das pessoas, o que a Câmara faz, o que a Câmara produz e como cada vereador se desenvolve, se desempenha aqui nessa casa. E eu não tenho dúvida que isso vai construir, né, um quadro muito melhor com o passar do tempo. E quem vai ganhar com isso é a sociedade, é a cidade de Jacareí. Obrigado, vereador. Você assistiu, então, o novo TV Câmara Entrevista com o presidente da Câmara, o vereador Arildo Batista, falando um pouquinho sobre o Poder Legislativo e outros diversos assuntos políticos. Se você quiser ver a reprise desse programa, entre no site da Câmara Municipal, na fanpage da TV Câmara e acompanhe de perto o trabalho dos seus representantes. Programa TV Câmara Entrevista, voltamos em uma próxima oportunidade.